Unit 16. Today I feel. Hoje eu me sinto. Fine, bem. Brave, corajoso. Tired, cansado. Excited, empolgado. Hoje eu me sinto corajoso, então eu vou dizer Today I feel brave. Né? Brave parece bravo, mas isso chama falso cognato, quando uma palavra parece alguma outra do português, né? E essa aqui é corajoso, brave. Bravo é angry, né? Vamos lá. Exercício 1, greeting. Cumprimento, né? Então temos dois personagens, A e B. O personagem A diz, Hi, how are you? Oi, como está você? O personagem B responde, I'm fine, thanks. How about you? Eu estou bem, obrigado. E quanto a você? Né? Então, how about, juntos significam e quanto. O aluno A responde, I'm great, thank you. Eu estou ótimo, obrigado. E os alunos devem realizar o diálogo acima enquanto jogando uma bola de papel para frente e para trás. Então, esse é um jeito de fazer esse exercício, né? Mas também pode ser em duplas. Exercise 2. Ask the teacher. Pergunte ao professor. Então, o professor vai contar aí uma experiência de viagem memorável do seu passado, enquanto simultaneamente ilustrando-a no quadro branco. Depois disso, cada aluno deve fazer uma pergunta, né? Perguntar uma pergunta sobre a história. Pontos bônus serão concedidos a alunos que incorporarem os seguintes W8 questions. W8 questions são perguntas quem, quando, onde, porquê, né? E aí nós temos aqui what, o que, ou qual, where, onde, when, quando, how often, com que frequência. Esse aqui você pode falar how often ou how often. Os dois são com que frequência. Why, por quê, who, quem, how, como e how long, quanto tempo. Então esse exercício é bem legal, pratica bastante o entender, o ouvir e entender, né? O listening, que é quando o professor está contando a história, e depois os alunos devem fazer perguntas usando o que, onde. Então, por exemplo, o professor fala, ou professora, né, fala, eu fui pro Guarujá. Aí você pergunta, quanto tempo você ficou lá? Com quem você foi? Por que você foi? O que você fez lá? Onde você ficou? No hotel? Quando você fez essa viagem? Com que frequência você vai ao Guarujá? Ok? Então é um exercício muito bom de listening e de trabalhar as perguntas, né? Exercício 3. Living abroad. Vivendo no exterior. Então, morando, né, no exterior. Maria, 23 years old, lives abroad. We asked her a few interesting questions. Então, a Maria, de 23 anos de idade, mora no exterior. Nós perguntamos a ela algumas perguntas interessantes, né? Primeiro, então a IW faz as perguntas e a Maria responde. Primeira pergunta, e aqui eu vou lendo e traduzindo, né? Não é um momento de repetição. Vamos lá. Where do you live and why? Onde você mora e por quê? I live in a cozy house in Paris because it's an amazing city. Eu moro em uma aconchegante casa em Paris porque é uma cidade incrível. How long have you lived there? Quanto tempo você tem morado aí? I've lived here for around 1 year and I've lived here for around
1.5 years. Eu moro aqui por em torno de 1 ano e meio. Or better, 2 years. Ou melhor, 2 anos. Who do you live with? Com quem você mora? Em inglês tem que perguntar quem você mora com. I live with some friends. They're great, funny and easygoing. Com quem você mora? Eu moro com alguns amigos. Eles são ótimos, engraçados e gente fina. Easygoing é uma pessoa fácil de lidar, gente fina. What do you think about the weather there? O que você acha sobre o clima aí? Então, weather é clima, o tempo. It's colder than my country most of the year. So no, I don't like it much. É mais frio do que o meu país na maior parte do ano. Então não, eu não gosto muito. Do you get homesick sometimes? Yeah, definitely. I miss my country. Então aqui você fica com saudade de casa às vezes? Sim, definitivamente, com certeza. Eu sinto falta do meu país. Então, homesick, né, é doente pela sua casa. Então, se você está doente pela sua casa, você está com saudade de casa. É uma expressão bem legal do inglês. E miss é sentir falta, sentir saudade, ok? Agora um roleplay, uma encenaçãozinha, né? Student A lives abroad. Student B is supposed to ask him or her the questions above. Play rock, paper, scissors to decide who will start. Então, o aluno A mora no exterior. O aluno B deve, supposed to, é você ser suposto de, né? Esperado de você, você tem que. Então, o aluno B tem que perguntar a ele ou ela as perguntas acima. Jogue pedra, papel e tesoura para decidir quem vai começar, né? As perguntas acima, na verdade, são do texto que a gente acabou de ler. Só que agora vocês vão improvisar. Então, o aluno A pergunta: Where do you live and why? Onde você mora e por quê? O aluno B fala: I live in São Paulo, Brasil. Eu moro em... Aí você pode falar São Paulo, Brasil, Taboão. Esse in aqui é em para territórios, ok? How long have you lived there? Quanto tempo você tem morado aí? I've lived here for. Eu tenho morado aqui, né? Então esse I've é o I com have. Então é uma contração. Quando fala rápido, fala I've. Eu tenho morado aqui por 2 months, 2 years, all my life. Então, por 2 meses, 2 anos ou toda a minha vida. Você pode escolher aí e trocar a data, né? Então, explicando um pouco dessa pergunta, no inglês, quando você pergunta há quanto tempo a pessoa faz algo que ela continua a fazer, você não pergunta quanto tempo você faz isso, mas sim quanto tempo você tem feito. Por isso que essa pergunta ficou: quanto tempo você tem morado aí? E não quanto tempo você mora, né? Então, o inglês tem isso. Em inglês não se pergunta quanto tempo você faz alguma coisa, quanto tempo você tem feito essa coisa, ok? Aluno A: Who do you live with? Com quem você mora? I live with my family, alone, friends. Eu moro com minha família, sozinho, amigos. What do you think about the weather there? O que você acha do clima aí? I think it's good, great, bad. Eu acho que é bom, ótimo, ruim. Do you get homesick sometimes? Você fica com saudade de casa às vezes? Yes, I do. No, I don't. Sim, eu fico. Não, eu não fico. Exercício 5. Simple Future. Futuro simples. Então é um joguinho
de um pouco memória, um pouco prestar atenção, né? Os alunos devem jogar o jogo abaixo. Então o James fala: I will travel to Japan someday. Eu vou viajar para o Japão algum dia. Aí a Alice pega e fala, né? O James vai viajar para o Japão algum dia, mas eu não vou viajar para o Japão. Eu vou viajar para a França. E aí, outro aluno, né, no caso a Olivia, fala: a Alice vai viajar para a França algum dia, mas eu não vou viajar para a França, eu vou viajar para Inglaterra, por exemplo. And so on, e por aí vai, ok? Então, nesse jogo, um aluno fala que vai viajar para algum lugar algum dia, e aí você fala: tal aluno vai viajar para lá algum dia, mas eu não vou viajar para lá, eu vou viajar para Tananã. E por aí vai, né? E é um ótimo jogo para é, memorizar o futuro aqui, né? O will, relembrar ele, e o negativo dele também, né? O won't, que é o não vou, é o não do futuro. Então esse jogo é muito legal para isso, para trabalhar a gramática em forma de jogo, né? E além disso, você aqui vai ter que fazer uma frase bem comprida, né? Tá vendo que essa frase é comprida? E é ótimo praticar frases assim para trabalhar a habilidade de fazer longas frases, né? Para você criar longas frases, você precisa de várias coisas, né? Vocabulário, prática e tal. E uma das práticas é essa de trabalhar o seu processo cognitivo de conseguir fazer essas frases, tá? Então, esse exercício é bem bacana. Aqui é o exercício 6, What are they doing? Né? Que nós temos um texto e nós temos vários personagens no livro fazendo alguma coisa, né? Num mapa. A conversa aqui do aluno A com B é mais ou menos assim. Excuse me, com licença. Oh, hi. Ah, oi. Hi. Can you help me find my friends? Você pode me ajudar a encontrar meus amigos? Sure. Claro. Tell me about them. Conte-me sobre eles, né? Então, os personagens vão estar fazendo isso daqui, né? Que vai estar escrito. O Drake is celebrating. O Drake está celebrando. George is dancing. Jorge está dançando. Ravi is playing the flute. Ravi está tocando a flauta. Tony is swimming. Tony está nadando. Sally is taking a picture. Sally está tirando uma foto, né? Eric is drinking a beer. O Eric está bebendo uma cerveja. Rita is going to surf. A Rita vai surfar. Juan is playing soccer. O Juan está jogando futebol. Mike is flying to Cape Town. Mike está voando para Cape Town. Então, esse exercício é legal porque está trabalhando aqui o presente contínuos, né? Que é o verbo to be mais o ing no presente. Então, está fazendo alguma coisa, né? Esse é um tempo verbal que não sai tanto em conversa, não aparece tanto em conversa, né? Porque aparece mais na vida real, quando as coisas estão acontecendo, porque na sala de aula a gente tenta imitar o que acontece na vida real, né? E esse tipo de situação com ING não aparece tanto, por isso a importância de exercícios trabalhando esse tempo verbal, né? E aí, depois que você achar as pessoas no, no livro ali, né, nas figuras, isso é legal porque daí você vai associando, fazendo associação com imagens, né? Ajuda a memorizar. E aí a gente agradece e fala de nada, né? Então, thank you, you're welcome. Então, esse diálogo é legal porque tem as expressões mais importantes, né, do inglês, que é as frases mais importantes, né, que é obrigado, de nada, com licença, você pode me ajudar, né? Esse tipo de frase ajuda muito, e principalmente numa viagem, você vai ter que falar muito obrigado, de nada, com licença, você pode me ajudar, né? Claro. Então, é um exercício com um input
né? É bem positivo. Aí na 6 tem um follow-up, que é uma continuação. Quando tem follow-up assim, né? É uma continuação em seguida, né? Do que a gente estava vendo. Então as instruções aqui faça os alunos fecharem seus livros. Então todo mundo tem que fechar o livro e daí o professor vai perguntar para cada aluno o que o Drake, por exemplo, está fazendo. E aqueles que responderem corretamente vão ganhar US$ 1 milhão. Né? Isso aí vocês vejam com os professores. Então, um exercício de memória e fazendo o aluno trabalhar esse presente contínuo aqui. Ok? Exercício 7, Traveling Story. É história de viagem, né? Cada aluno deve contar uma pequena história sobre uma viagem usando alguns dos itens listados abaixo. Então tem um rato, um hotel, um presente, óculos, anel, um monte de coisa aqui, né? E aí vocês têm que criar uma história. Por exemplo, Once I went to the beach and I stayed at a terrible hotel. Uma vez eu fui para a praia e eu fiquei em um hotel péssimo, né? Aqui o hotel. For example, I saw a rat in my bedroom. Por exemplo, eu vi um rato no meu quarto. E por aí vai, né? Não é um exercício tão fácil de fazer, né, para os alunos, mas é um exercício muito importante porque aqui você vai usar a sua criatividade, certo? Quando você usa a sua criatividade, você consegue acessar o vocabulário mais rápido, porque você não precisa da memória, né? Se eu faço uma pergunta para o aluno que ele vai precisar usar a memória, por exemplo, eu pergunto, What did you do yesterday? O que você fez ontem? Aí o aluno vai ter aluno ou aluna, né? Vai ter dois trabalhos. Um é lembrar o que fez ontem, né? E você começa a olhar para cima e tentar lembrar. E o outro passar para o inglês. Então, exercícios de criatividade, que você tem que inventar qualquer coisa, é muito bom porque você não tem que lembrar de nada. Então, você só tem um trabalho, usar o vocabulário. Então, a princípio, exercícios que exigem muita criatividade do aluno podem ser mais desafiadores porque a gente não está muito acostumado, né, a usar a criatividade. Mas é muito importante trabalhar isso porque vocês vão percebendo que aos poucos, ao longo do curso, você vai tendo que inventar tanta coisa que você fica bom nisso, né? A criatividade é uma habilidade como qualquer outra. Então, esses exercícios que exigem criatividade são muito bacanas. Vamos para a estrutura. Eu vou ler os verbos e a tradução está aqui, né? Fight, fought, fought. Lutar ou brigar. Follow, followed, followed. Seguir, continuar. Keep, kept, kept. Manter. Também significa continuar. Like, liked, liked. Gostar. Hope, hoped, hoped. Esperar. É aquele esperar de esperança. Assim, espero que não chova. É o hope. Hope é a palavra esperança também. Need, needed, needed. Precisar. Quit, quit, quit. Parar, largar, abandonar. Então, se você abandona o seu emprego, você quit your job. Se abandona seu marido ou esposa, quit your husband ou wife. Então, ele é largar as coisas ou parar mesmo. Swim, swam, swam. Nadar. Travel,
traveled, traveled. Viajar. Work, worked, worked. Trabalhar. Unit 16.